Niemann fez o improvável nessa partida, encurralou um dos maiores jogadores do mundo. Superou o favorito no próprio tabuleiro, conquistou espaço, conquistou um peão, chegou pertinho de fechar o jogo. E mesmo assim, o resultado vai te ensinar a verdade mais cruel do xadrez. Chennai Grandmasters Clássico. Uma aula dupla de quem impressiona e de quem defende com a corda no pescoço. Bora! Se você já jogou um final de torre achando que estava ganho, esse vídeo é para você. Deixa o like e se inscreve no Cheque Global. Bora! Vamos lá! D4 cavalo C4 E6 cavalo rei D5 cavalo dama bispo B4. Defesa Ragozin, moderna e combativa. Dama A4 com cheque, cavalo bloqueia. O preto não veio para empatar. E3 roque, a dama branca para C2, torre E8, bispo D2, A6 preparando expansão, bispo E2. E aqui já um lance morno da branca. E o bispo preto vai para D6, elástico. O preto monta as peças com um plano claro. Roque branco, o preto solta a tensão tomando em C4. O bispo recaptura, B5 expulsa com tempo, o bispo recua, bispo B7 na diagonal longa, A4 tenta furar a ala e B4 fecha, conquistando espaço. O Niemann já manda no jogo. Cavalo E4, a troca, a dama retoma no centro, cavalo A5 mira C4, a dama recua para C2, torre C8 na coluna, torre para D1 F5 ganhando terreno e a dama branca já foge para B1 encurralada. Repara quem aperta é o preto. 24 minutos numa jogada só. E o que sai é um lance de mestre, bispo para E4 plantado no coração do tabuleiro. Deixa isso assentar. O Niemann está superando um dos 3 melhores do planeta, no tabuleiro, no talento. A dama branca não acha casa, as peças pretas dominam. 24 minutos não são dúvida, são a profundidade de um plano que já enxerga o final. A dama branca vai para A2, o bispo preto reposiciona em D5, a dama volta para B1. De novo sem casa boa. Torre para A8, o cavalo branco recua para E1 passivo, a dama preta para D7, bispo F3 tenta respirar e o bispo preto acha C4, cravando o domínio. O bispo branco toma a torre no canto, a torre retoma, cavalo F3 volta ao jogo e a dama preta abocanha o peão de A4. O preto está por cima e agora, com material, E4 tenta abrir. O bispo pega a torre em F1, a torre retoma, a dama para B5, torre E1, o cavalo preto salta para C4 e B3 ataca esse cavalo. Tudo apontando para o lado preto. E aqui o Niemann pisca. Ele estava perto de fechar o jogo, mas troca o cavalo em D2, simplificando cedo demais. E contra a defesa de um dos maiores do mundo, simplificar é um presente. Cada peça que sai da mesa é uma peça a menos para atacar. O melhor era manter as peças e apertar. Metade da vantagem evapora numa troca só. Guarda esse momento. Ele decide o jogo. O cavalo branco retoma em D2, A5 fixa, o cavalo para C4, bispo F8, a troca em F5, a dama retoma, as damas saem do tabuleiro e o peão retoma. Sobra o final, uma torre e uma peça menor de cada lado e o preto com a vantagem. Mas o terreno mudou. Torre A1, torre D8 na coluna aberta, o rei branco para F1, a torre preta come o peão de D4. Segundo peão pro Niemann. O rei sobe, torre E4 com cheque, o rei anda, torre D4 com cheque, o rei volta, torre H4 mudando de alvo. O preto pressiona, mas a torre branca não fica parada. H3 defende o peão, torre E4 com cheque de novo, o rei anda, bispo C5 mirando F2, a torre branca come o peão de A5 de volta, o bispo pega F2, a torre limpa F5 e torre D4 com cheque. Peão por peão, a igualdade se aproxima. O rei para E2, o bispo recua para H4, torre B5 ativa, bispo E7 e o cavalo branco pousa em E5, central e sólido. A fortaleza está montada e não tem brecha. E as mãos se apertam em empate. O Niemann pressionou até o fim, esteve à frente no material e mesmo assim a fortaleza não cedeu. E o motivo é uma verdade dura. Quando você troca as peças cedo, o final que sobra tem material de menos para ganhar. E um peão a mais, com poucas peças na mesa e o rival ativo, muitas vezes não basta. O Abdusattorov defendeu com gelo nas veias, a torre e o cavalo sempre ativos. Um dos maiores do mundo escapou de uma posição perdida. E isso também é arte. E a precisão da partida no ar, Abdusattorov de brancas 96%, Niemann de pretas 96%. 100 seria o jogo perfeito da máquina, acima de 90 é xadrez de altíssimo nível. E fecha com a lição mais dura do xadrez.
O Niemann fez quase tudo certo, superou um dos maiores do mundo, conquistou um peão, teve a partida na mão. O que escapou foi um conceito. No lance 28 ele simplificou cedo demais. Trocou peças bem na hora em que a vantagem pedia o contrário. E no final, com pouca peça na mesa, um peão a mais raramente basta. Sobra atividade para o lado pior e peça ativa segura quase tudo. Some a isso a defesa de gelo do Abdusattorov, que nunca deu uma segunda fraqueza e o ponto inteiro virou meio. A regra dos clássicos, contra a defesa de elite, não troque a sua vantagem. Mantenha as peças na mesa e crie um segundo alvo. Deixa o like, se inscreve que amanhã tem mais. Até já.